O Filipão chegou ao Palmeiras, como estaria a classificação? Será que esse já é o campeonato do Scolari? Vamos fazer a resposta para vocês. O Flamengo perdeu ontem do Ceará em casa e é uma derrota que deixa a Gávea em polvorosa. Os reflexos dessa derrota serão debatidos no programa de hoje. O São Paulo deixou de somar 2 pontos ou conquistou com um homem a menos um empate heróico? É uma pergunta que a gente ainda não tem a resposta. É semana diferente em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, porque é semana de Grenal no Campeonato Brasileiro. A seleção brasileira está nos Estados Unidos e o Eric Faria traz informações ao vivo. E toda segunda-feira tem A Regra é Clara com o Arnaldo César Coelho. Vocês já entenderam por que o Cruzeiro teve um gol anulado contra o Inter? O Arnaldo tentará explicar. Bem-vindas e bem-vindos ao Seleção Sport TV. Tudo bem, Pet? Boa tarde, André. Pra você. Foi ao Maracanã ontem, né? Vi suas fotos. Foi. Como foi a experiência? Bom, teve muita torcida, 60 torcedores, espetáculo, dia bonito, ensolarado e o resultado péssimo. É um bom resumo do ponto de vista do Flamengo, evidentemente. Luiz, bem-vindo ao Seleção, tudo bem? Fala, Isaac. Fala, Pet. Tudo bem? Tudo bem. Seu domingo foi tão animado quanto o do Pet? Meu domingo foi no Maracanã, foi trabalhando no Maracanã. Eu sei. Animado, é diferente, né, Cleber? Já fez o jogo às 11? Você acorda bem mais cedo, é uma outra dinâmica. Mas é interessante que depois você tem o resto do dia inteiro, né? Dia rende. Bem-vindo, Kleber, à Seleção. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente estava com uma dúvida aqui, ó. Se o Campeonato Brasileiro tivesse chegado... A gente está impressionado com os números do Palmeiras com o Filipão. E a gente estava conversando antes do programa ir ao ar. Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado na estreia do Filipão contra o América, como estaria o campeonato? Os números não são tão legais quanto a nossa tese, de que o Filipão tá bagunçando geral o Campeonato Brasileiro no bom sentido palmeirense. Porque o desempenho do Filipão... Põe na tela, diretor. O desempenho do Filipão, ele é tão bom quanto o de algumas outras equipes. No caso, 2 delas. O Inter e o São Paulo. São 6 jogos, tá? Me canta, por favor, quem é que tem menos jogo aí, porque tem time que tem menos jogo. Santos, Vasco, Atlético e Chapecoense. Ó. O Internacional, ele fez 14 pontos nesses 6 jogos. O Palmeiras do Filipão fez 14 também em 6 jogos. O São Paulo fez 14 pontos também em 6 jogos. O Atlético Paranaense em 5, tá? Então por isso que a gente usou como critério o aproveitamento e não o número de pontos. O Grêmio também fez 5 jogos. 6 o Grêmio. 72%. O Santos, 61%. Ceará, Atlético Mineiro, Flamengo e Vitória. Para um pouco nessa página aí. A gente estava impressionado com o desempenho do Filipão, mas ele é tão bom quanto do líder São Paulo e do Internacional nessas 6 rodadas. Então, assim, o Filipão equiparou o Palmeiras. A notícia é que o Filipão conseguiu levar o Palmeiras a um patamar onde estão já Inter e São Paulo e colocou o Palmeiras na briga. Mas São Paulo e Inter somaram nesse período o mesmíssimo número de pontos do Filipão. Acharam muito ruim a nossa tese? A gente queria abrir com o Filipão, porque o Palmeiras é um agente novo nessa briga pelo título aí. O Palmeiras interessado pelo título é um agente novo, né? Porque aparentemente o Palmeiras estava meio que abandonando o Campeonato Brasileiro. A sensação que eu tinha é que Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro não estavam muito afim do Campeonato Brasileiro. E agora parece que eles perceberam. Bom, tem basicamente um turno inteiro pela frente, né? Dá pra brigar. Tendo a discordar de vocês, acho que em momento nenhum o Palmeiras abriu mão do Campeonato Brasileiro. Abriu não, mas ele estava um pouco de fora. Ele pareceu como última prioridade. Não é, né? Abrir mão talvez seja na classificação ele estava um pouco fora. Estava meio periférico, né? Estar abaixo na classificação é uma coisa. Não estar afim de ganhar o Campeonato Brasileiro é outra. Não, afim não, estava abaixo. Não estava afim no sentido de, por exemplo, eu acho que o Cruzeiro e o Grêmio, mais claramente, são times que investiram um pouco mais pesado na Libertadores e na Copa do Brasil. O Cruzeiro flagrantemente, né? O Palmeiras, pelo jeitão do Palmeiras, até pelo não desenrolar do Palmeiras como todo mundo acha que o Palmeiras tem que se comportar, ganhando ponto, ganhando todo mundo e tal, acho que o Palmeiras se dividiu um pouco mais. Acho que a diferença é o Palmeiras usar mais o elenco dele de uma maneira mais eficiente. O Palmeiras tem mexido no time e esse time tem dado resposta. O Palmeiras fez há 5 dias um jogo que não foi bom. É um jogo importante
contra o Cerro Porteño. Se classificou, mas não fez um bom jogo, né? Teve dificuldade para jogar contra o Cerro em casa. Agora, no Campeonato Brasileiro, eu não arriscaria dizer que se o Filipão tivesse chegado antes, o Palmeiras teria um aproveitamento melhor do que os outros. Eu acho que o campeonato ele é muito desse tipo assim. Você sobe, depois você estabiliza, aí você cai. Isso aconteceu com todo mundo. A diferença é que o Internacional e o São Paulo começaram mais embaixo e fizeram um gráfico de ascensão. E estão conseguindo manter esse gráfico, até na paridade dos resultados. O Internacional empata, o São Paulo empata. No meio das semanas tem uma rodada super interessante. O Internacional recebe o Flamengo, apertado, pressionado, e o São Paulo vai a Belo Horizonte pegar o Atlético, né? O desempenho do Palmeiras com o Scolari, obviamente que é um bom desempenho. E apesar da dúvida que pairou ali sobre a escolha do Palmeiras pelo Luiz Felipe Scolari, não parecia haver muita dúvida que a chegada do Scolari daria uma mexida, uma agitada, uma sacudida no time do Palmeiras. Essa sacudida fez com que o time subisse. Hoje, 6 pontos atrás do São Paulo, o Palmeiras está, evidentemente, na briga pelo campeonato. Mais do que esteve até esses últimos resultados. O Kleber citou a próxima rodada, ela vai ter Atlético Mineiro e São Paulo, Inter e Flamengo, América e Vasco, Fluminense e Vitória, Santos e Grêmio. Muitos times que estão naquele bolo que você falou dos bons aproveitamentos no turno. Bahia e Sport, Botafogo e Cruzeiro, Ceará e Corinthians, Paraná e Chape, Palmeiras e Atlético Paranaense. 2 dos bons desempenhos. Isso. E no fim de semana, né, vou mostrar logo as 2 próximas rodadas, a gente vai ter clássicos estaduais que podem mudar a vida de alguns clubes. Sport e Cruzeiro, São Paulo e Bahia, Flamengo e Chape, América e Ceará, Fluminense e Botafogo. Isso fim de semana. E no meio do semana. Essa é a 24ª rodada. Sim. Já. E aí na outra parte você vai ver clássicos que são aqui, São Paulo e Bahia, ó. São Paulo joga com Bahia em casa. E olha aí, ó. Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio, Paraná e Santos, Vitória e Vasco, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Essa vai ser a rodada. Esse Inter e Grêmio vai ser sensacional, né? Palmeiras e agora Corinthians Inter e Flamengo também. agora. Sim. A gente mostrou os jogos da semana. são jogos Essa de é a semana. 24ª. Eu sei, mas tô dizendo, temos na quarta agora. Claro. Inter e Flamengo. Flamengo, E depois que jogo Inter e de 6 Grêmio. pontos. Sim. Depois Inter e Grêmio, que jogo de 6 Não, pontos. e o São Paulo joga com o Atlético fora de casa, que é, em teoria, um jogo de 6 pontos também, para impedir que o Atlético... Mais do que 6 pontos, porque... Atlético Não, tudo bem, a diferença do Atlético... Muito grande, muito grande. Pra briga do título. O Atlético briga pra chegar na G4, talvez. Mas Não, pro então, título... não tem como. 35 a 46. É 11 pontos. É pra briga pro título Atlético. quer pôr a agora, classificação? nesse momento, Mas se o Atlético ganha o jogo, já se cai ganha a todos os diferença. final e outros perdem, não. Só Claro. vamos pensar só nessa próxima rodada. O que eu digo de Já dá 6 uma pontos... encurtada, né? Claro, eu acho que esse raciocínio do jogo de 6 pontos é bonito, é legal. Você vai lá e fala na transmissão e tal. Mas é uma coisa mais para você esquentar um jogo, assim, do que... Lógico, evidente, se o Internacional jogar com o São Paulo e o São Paulo, quem ganhar esse jogo... Além de somar os 3 Inter pontos, e Palmeiras o outro- fizeram o um jogo outro de não 6 faz pontos. e empataram. Inter- Daí a conta de Ontem- 6. Ontem, por Não, exemplo, então. Cruzeiro e Inter não era jogo de 6 pontos. Porque Cruzeiro não tem chance nenhuma pra brigar pro título, com todo respeito. Põe a classificação. Agora, o Flamengo, Inter e Flamengo no meio de semana, agora quarta-feira, é jogo de 6 pontos. Se o Inter ganhar o Flamengo vai dizer adeus ao título. Põe a classificação. então. Adeus ao título. Tô Põe a só achando que classificação. você tá despedindo os caras do título cedo demais ainda. Aqui no Brasil, pode você ser. tá falando tchau muito cedo ainda. Pode ser, mas tô dizendo. Por isso é que eu sou mais... O que eu te falo de 6 pontos, que é claro que não são 6 pontos, porque eles não estão competindo assim com uma diferença de 6 pontos. Se o Atlético faz uma vitória sobre o São Paulo, ele vai a 38. Mais do que o Atlético, né? Não é os 6 pontos contra o Atlético. É você pensar no resto da rodada, nos outros jogos da rodada, o quanto ele tem importância, né? E essas 2 próximas rodadas tem alguns confrontos que marcam exatamente por essa característica. Os confrontos diretos, assim, o São Paulo e o Internacional, que são os 2 times hoje que estão... É isso que você falou, se o Flamengo perde o jogo, o Internacional, perde o jogo, do Internacional, o Flamengo já fica numa distância muito mais... A 7 pontos vai ficar
Depende, né, Pet? Ele vai ficar a 5 do São Paulo, a 5 do Internacional. Entendeu? Veja como a gente às vezes raciocina. Se o Palmeiras entrou na briga pelo campeonato, 6 pontos atrás, o Flamengo perdendo o jogo do Internacional, o Flamengo sai da briga. Ele entrou na briga do campeonato porque ganhou mais pontos. Ele ganhou mesmos pontos como os líderes. Não, eles falaram que o Palmeiras passou a entrar, Sim, passou a ser... A nossa teoria é a seguinte, o programa é o seguinte. O Palmeiras a 6 pontos. Palmeiras fez o 14 pontos. E o Flamengo com 5 não sai. Não sai. Desde que chegou o Filipão, Ainda ele não. não conseguiu diminuir a diferença pro líder São Paulo e nem pro vice-líder Internacional. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Mas ele chegou muito mais próximo do Flamengo. Ele Sim, foi... porque o Flamengo foi desempenho. né? 7 pontos ou menos. Então, ele e o Grêmio... O Grêmio subiu junto, quer dizer, o campeonato deu uma embolada. Exato. Você O Flamengo motiva o fez campeonato. 7 pontos em 6 jogos. E o Filipão, em 6 jogos, fez 14 sim, pontos. sim. Por isso, Não, em relação ao Flamengo. Ao Flamengo, ele se aproximou. Em relação ao Inter e o São Paulo... Ele continua com 6 pontos. Aí, tá indo a mesma Porque coisa. os outros dois tiveram o mesmo O aproveitamento. Palmeiras vem de 7 jogos de invencibilidade. Tem um jogo contra o Paraná e depois são 6 jogos do Filipão. Essa caminhada fez, que a gente está mostrando aqui para vocês, fez o Palmeiras colar no Flamengo, mas não fez o Palmeiras diminuir a vantagem em relação ao líder. Então, assim, era uma sensação que a gente tinha. O Filipão colocou o Palmeiras na briga pelo título. Mas é uma sensação por rendimento, por resultados do Palmeiras, porque a diferença para o líder, São Paulo, ela se manteve intacta nesses 7 jogos de nessa questão invencibilidade rendimento, e 6 de O Palmeiras é Filipão. mais consistente.